Sabemos o quanto você se esforça. Esse momento pegou todos de surpresa e ficou ainda mais claro que só o conhecimento salva. E ele não pode parar. Com tanta coisa acontecendo, talvez seus sonhos tenham ficado um pouco fora de foco. Mas a Unifametro nunca deixou de enxergar você. Pensamos em soluções para te manter perto da gente e dos seus objetivos. Vem, ainda dá tempo de fazer 2020 valer. Inscreva-se agora. unifametro.edu.br. E aí, meu povo, tudo bem? Estamos aqui, o professor Secundo Neto e a professora Tereza Gláucia, né? A nossa palestrante daqui a pouco, né? Para começar essa história, né? Peraí, desculpa. E aí, enfim, né? Eu quero, antes de mais nada, para passar aqui a fala para a Tereza, né? Daqui a pouco aqui eu vou passar aqui as informações no chat sobre a frequência, tá bom? Vou deixar aqui todo mundo aí para os alunos da Unifametro que vão participar, principalmente, mas para o público em geral, de maneira... eu vou dizer que estou muito satisfeito em estar hoje por aqui com a TG, isso é uma honra para mim, viu? Estar prestigiando essa minha colega, que é uma figura muito querida entre os colegas da Unifametro, mas eu sei também que é uma pessoa muito competente. Então, aqui, rapidamente, né, o nome da palestra aqui da TG, Resiliência em Tempos de Isolamento Social. A TG é psicóloga pela UFC, a TG já faz uns 20 anos aí que faz psicologia clínica, né, psicoterapia com famílias, adolescentes, adultos, casais, a mulher tem experiência, né, e ela hoje, né, além de mestre em psicologia, é doutoranda também em psicologia pela Unifor, e claro, né, ela é muito bem-vinda porque é professora aqui da nossa Unifametro, é uma satisfação imensa que a gente tem de ter essa colega aqui conosco. TG, eu vou, só antes de passar para ti, falar aqui para o público assistente, que a gente vai, ao final aqui da fala da TG, eu vou ficar aqui nos bastidores, aqui anotando no chat eventuais perguntas e tal, para quem quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta para a TG, e ao final eu vou passando, né, eu esperanço, se for muita coisa, gente, aí eu vou selecionando aqui um cado, né, peço perdão desde já, porque talvez a gente tenha um volume de perguntas que não caiba aqui, né, para a continuidade das outras lives aqui, que logo mais vão surgir. Então, é isso, né? TG, fica com você aqui para falar de resiliência, né, nesse tempo aqui que a gente está passando dessa pandemia, né? Muito grato a todos, e vamos lá, vamos TG, né? Ok. Gente, muita boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Depois que o Secundo faz essa apresentação toda, vocês já viram assim, a gente começa como professora Tereza Glaucia, e aí vai ficando nessa conversa agradável e vira TG, tá certo? Então fiquem à vontade, a gente está aqui juntos numa conversa muito agradável. A gente propôs esse workshop para pensar um pouquinho sobre resiliência nesses momentos, né? E eu queria começar, antes de começar, né, iniciar realmente esse momento com vocês, eu queria fazer uma breve reflexão sobre o próprio título, tá? Então, eu acho que a gente consegue compartilhar aqui alguns slides, né? Acho que os slides são compartilhados, eu não sei se vocês conseguem visualizar. Então, eu queria começar aqui com o título, que é Resiliência em Tempos de Isolamento Social. E eu quero frisar esse termo, né? Esse termo isolamento social tem sido muito utilizado para se referir às estratégias que estão sendo utilizadas para a contenção do contágio do Covid-19, mas eu gosto de destacar, nós não estamos em isolamento social, nós estamos em afastamento social, um afastamento do grupo, do contato social em grupo, né? O tal do aglomerado, né? Mas nós não estamos isolados, né? Nosso contato ele está sempre presente, a gente conseguiu reinventar formas de manter nosso contato social. Então, esse termo isolamento é um termo que eu considero não favorável e justamente para os nossos processos de resiliência, né? Estamos em período de afastamento, apenas isso. E aí eu fiquei pensando como iniciar esse momento que a gente propôs um workshop,
né? Então, eu quero tentar fazer algo que consiga mexer um pouco com os participantes aqui, mesmo que dessa forma virtual. E eu queria pensar aqui, como é que a gente começa um encontro desses, né? Por onde começar? Como começar? E quando eu penso em começar, eu já estou refletindo com vocês sobre processos de resiliência. Como começar, né? Como começar a desenvolver processos de resiliência, como começar tudo que a gente faz na vida, como começar nosso encontro de hoje. Então, eu quero começar agradecendo, acho que esse é um primeiro caminho. A gratidão, né, a atitude de agradecimento, de receber, né? Então, quero agradecer a Unifametro por este evento que está sendo realizado com tanto brilhantismo, com tanta competência, tanta seriedade do grupo do curso de enfermagem. Agradecer especialmente a coordenação do curso de enfermagem, na pessoa da professora Edna, todo o NDE do curso, a todos os organizadores da 15ª Semana de Enfermagem, todos que estão colaborando com este evento, e agradecer vocês, ouvintes, participantes desse evento, estudantes, profissionais, né, interessados no assunto, que estão aqui disponibilizando o tempo, o interesse, a atenção, para trocar experiências, para aprender. Então, eu quero começar agradecendo todos que estão envolvidos aqui e acolhendo vocês que estão aqui, acolhendo os interesses de vocês, acolhendo as expectativas de vocês, tá? Como eu falei que é um workshop, eu vou tentar mexer um pouquinho com vocês, e aí vocês vão interagindo na medida do possível a partir do chat, né? Algumas mensagens que vocês podem mandar. Quem não quiser escrever no chat, mas eu queria que tentasse pensar, pelo menos para se envolver mais nesse processo que a gente está aqui refletindo sobre resiliência em tempos de afastamento social. E eu queria pensar sobre as expectativas de vocês, tá? Então, já falei 3 coisinhas aqui sobre resiliência, né? Agradecer, acolher e pensar em expectativas. Então, quando eu penso em expectativas, existem algumas pessoas, elas pensam que a gente não deve criar muitas expectativas, porque quando a gente cria muitas expectativas, a gente acaba se frustrando. Mas eu sou audaciosa, eu sou metida, eu sou corajosa, e eu penso que a gente tem que criar expectativas, sim, porque as expectativas é que movem a gente, direcionam a nossa ação. Tá? É claro que existem expectativas fantasiosas, né, pautadas não na realidade. Então, a gente vai pensar em expectativas, né? Quais são as suas expectativas em relação a este evento, em relação a este workshop de hoje? E aí você vai pensar quais são as suas expectativas diante de muitas coisas na sua vida. As expectativas, elas são fundamentais, porque nas expectativas você começa a criar ou a identificar os seus desejos, seus anseios e seus propósitos, né? E para que isso? O que é que isso aqui tem com resiliência? Quando você tem propósito, desejo, anseio, propósito, você tem um para quê? Para quê é a pergunta fundamental que a gente desenvolve em busca de sentidos. Sentidos da vida, sentidos do sofrimento, sentidos do isolamento, do afastamento social, sentidos de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, as expectativas, elas precisam estar clarificadas para cada pessoa em relação aos seus desejos, seus anseios e seus propósitos. São esses propósitos que vão gerar ação, vão gerar um direcionamento para a vida. Essas expectativas, elas dizem em relação ao que alguém espera de algo. Essas expectativas, elas precisam ser pautadas em fatos, em realidade. Quando uma pessoa constrói expectativas sobre algo, ela se envolve. Então, existe um envolvimento ativo. Esse envolvimento ativo gera um comprometimento, e tudo isso a gente está falando de um protagonismo. O que isso tem a ver com resiliência? Tenta se responder aí, né? O que será que criar expectativas tem a ver com resiliência? Só quero que vocês ressaltem que as expectativas que eu estou falando aqui não são ilusões, não são fantasias.
são propósitos. O que você espera de algo? O que você espera deve ser pautado em fatos, em realidade. E isso que você espera deve chamar você para um envolvimento ativo e não para uma passividade, né? Esse envolvimento ativo que vai gerar o seu comprometimento com o seu processo de transformação. Se vocês tiverem papelzinho e caneta aí, eu acho que dá para dar uma notada nesses 4 pontinhos aí, que eu acho que são fundamentais para a gente refletir sobre os nossos processos de resiliência, iniciando com essa reflexão sobre expectativas, né? Podemos continuando, né? E aí, dentro dessas expectativas, a gente vai falar sobre, então, resiliência. Mesmo de uma forma não tão ao vivo e a cores, né? Presencialmente, mas ao vivo e a cores aqui virtualmente, eu queria que vocês tentassem nomear o que é resiliência para você. Quando você ouve esse termo, que é um termo muito utilizado, especialmente na área da saúde, né, geralmente a gente associa esse termo a algumas palavrinhas. Então, quando você pensa em resiliência, ou quando você ouve essa palavra resiliência, o que você pensa, né? O que lhe vem à mente? Que palavras, que imagens vêm à sua mente quando se fala de resiliência? Pensa aí um segundinho para ver alguma imagem sobre resiliência e a gente vai continuando aqui nessa reflexão. Muitas vezes, quando eu converso com algumas pessoas, eu escuto as pessoas dizendo que alguém é ou não é resiliente, tá? Alguém tem ou não tem resiliência. Tal pessoa é muito resiliente. Como se isso fosse uma virtude de poucos, né? Como se isso fosse algo que algumas pessoas muito especiais podem ter e outras não conseguem desenvolver. E eu vou começar a trazer algumas reflexões sobre resiliência, né? Começando esse aspecto mais geral. Algumas perguntinhas para a gente refletir. Será que resiliência tem a ver com resistência ao estresse? Né? Resistência no sentido de suportar, de aguentar. Uma pessoa resiliente, ela aguenta muito, né? Ela é muito forte. Será que a resiliência tem a ver com o processo de recuperação e superação de crises? Será que resiliência tem a ver com aquela pessoa que é capaz de ultrapassar tudo e todos, né? Superar, vencer obstáculos, é sempre, né, um guerreiro, uma guerreira, batalhador, vencedor, né? Consegue se recuperar, a imagem de fênix, né? Ressurgindo das cinzas. Será que resiliente é algo que está presente no desenvolvimento de qualquer pessoa? Ou presente só em algumas pessoas muito especiais? Então, quero que vocês fiquem com essas perguntas, vão pensando aí, deixem essas perguntas anotadas e vamos ver se ao final desse workshop a gente tem essas respostas para essas perguntinhas que iniciaram essa nossa primeira reflexão sobre resiliência, né? E aí contextualizando resiliência, especialmente nesses momentos de isolamento social. Então, vamos adiante. Pensando que existem algumas definições, né? Então, esses estudos de resiliência, esse termo resiliência, talvez muitos de vocês já saibam, ele é um termo originalmente da física, né? Da área das ciências exatas, né? Então, pegando esse termo da física com uma capacidade dessa matéria se restaurar, né? Mesmo a partir de situações de grande adversidade, né? De altas temperaturas, essa matéria física, ela consegue se restaurar e não perde os elementos dela. E aí esse termo vindo da física, ele acabou sendo utilizado em outras áreas, como as ciências sociais, ciências humanas e ciências da saúde também. Então é muito comum a gente usar esse termo resiliência na área da saúde, especialmente na área da psicologia, na área da enfermagem. E hoje a gente já traz um outro termo, né, acrescentando, que é resiliência psicológica, né, para caracterizar bem o que a gente está falando aqui, nesse momento, aqui nesse workshop. Então, a resiliência pode ser compreendida como uma capacidade adaptativa para sobreviver às grandes mudanças sociais e ambientais. Estamos vivendo um período de pandemia, então estamos vivendo uma grande mudança social e ambiental, né? Então, tem tudo a ver, né? Então, dentro desse momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia, diante dessa grande mudança social e ambiental que estamos vivendo,
processos de resiliência acionam a capacidade adaptativa de todos nós em busca da sobrevivência. Essa é a primeira definição, e eu friso essa palavra, capacidade adaptativa, né? Então, friso adaptação e friso essa sobrevivência, tá? Fiquem com essas palavrinhas para a gente ir discutindo depois. Capacidade adaptativa. E aí eu preciso pensar com vocês que capacidade adaptativa não é acomodação, não é mera aceitação. Adaptar significa ajustar, fazer arranjos, né? Então tem muito de criatividade do próprio sujeito. Quando eu penso em capacidade adaptativa, eu sempre lembro de criança. Criança consegue adaptar brinquedos, né, que não tinham determinadas funções lúdicas rapidamente, porque elas têm uma capacidade de criar muito grande. Então, vamos começar com esse pensamento de resiliência enquanto uma capacidade adaptativa, com o objetivo principal de se adaptar em que contexto? Situação de mudança, né, ambiental e social. E a gente está vivendo uma pandemia que é uma grande mudança socioambiental. Então, fica essa pergunta. Eu queria que vocês tentassem se responder, né, enquanto workshop. Se a gente estivesse presencialmente, eu ia passar em roda, em cada grupo, para a gente discutindo isso. Que capacidades, ou melhor, que adaptações cada um de nós, né, cada um de vocês, está fazendo para se adaptar, para sobreviver, para melhor viver a essa pandemia, tá? Então, a gente já começa a analisar os nossos processos de resiliência. Vocês que estão trabalhando na área, né, profissionais, né, da enfermagem que estão aqui, enfermeiros que estão aqui, enfermeiras, que processos adaptativos os pacientes de vocês, os familiares dos pacientes de vocês, estão desenvolvendo para sobreviverem ou viverem, ou melhor viverem, a essas transformações que estão surgindo. Então, identifiquem os processos de resiliência dos pacientes de vocês, dos familiares dos pacientes de vocês, e identifiquem os processos de resiliência de vocês enquanto profissionais. Que capacidade adaptativa vocês estão desenvolvendo para sobreviver ou melhor viver a esta pandemia, né? E a gente vê vários exemplos por aí, depois eu queria ouvir os comentários de vocês nesses exemplos, acho que seria bem interessante. Uma outra forma de se pensar resiliência, de entender resiliência, é entender que resiliência faz parte de um conjunto de respostas adaptativas e saudáveis. Aqui já tem um acréscimo para a gente pensar. São respostas adaptativas saudáveis, que indivíduos e grupos apresentam frente aos desafios, tá? Então, qual é a diferençazinha agora dessa nova compreensão aí? São respostas adaptativas saudáveis, elas têm que vir com esse qualificante, né? Não é qualquer resposta adaptativa, tem que ser uma resposta adaptativa saudável, que gere bem-estar, lembrando esse conceito de saúde com bem-estar físico, mental e social. Então, resposta adaptativa saudável. E um outro detalhe aqui é que a resiliência começa a ser compreendida não só como uma característica do indivíduo, mas de indivíduos e grupos. Então, a gente começa a pensar em resiliência comunitária, em resiliência coletiva, tá bom? E aí entra o conceito de resiliência familiar também, então não somente de indivíduo, mas de grupos também. Indo para essa terceira compreensão sobre resiliência, a gente acaba percebendo outro diferencialzinho nessa nova compreensão. É um processo. Então, olha só, a primeira fala de uma capacidade, a outra fala de uma resposta adaptativa saudável, e nessa terceira fala de um processo um pouquinho mais complexo, porque engloba processos psicológicos, né, de mecanismos psíquicos de adaptação, né? Então, é um mecanismo mais complexo que vai envolver processos de cognição, processos afetivos emocionais, processos sociais relacionais. Então, resiliência é entendida como um processo psicológico, como um mecanismo psíquico de adaptação psicológica positiva, mediante exposição a eventos estressores significativos para o indivíduo. Aí chegou onde eu queria, né? Eventos estressores significativos para o indivíduo. A gente está falando, então, de subjetividade.
O que é estressor para um sujeito pode não ser para outro. Algumas pessoas estão vivendo esse momento de isolamento ou afastamento social como um fator extremamente estressor, porque estão impedidas de trabalhar, impedidas de sair para o convívio social, impedidas de realizar tarefas fora do seu ambiente, do seu domicílio, né, da sua residência, e isso está sendo bastante estressor. Para outras pessoas está sendo extremamente favorável. Poder estar no seu ambiente familiar, poder estar mais tempo com seus familiares, poder estar trabalhando em casa sem pegar engarrafamento, trânsito, sem correr risco de contágio, ou reduzindo o risco de contágio que seja. Então, a gente está falando de experiências, né, de eventos estressores significativos para o indivíduo. O que é estressor para um sujeito pode não ser estressor para outro. Conseguimos entender, então, que processos de resiliência não pode ser nunca pensado em uma fórmula mágica, em uma receita de bolo, né, em dicas, né, em que todas as pessoas sigam, em que esse processo será igual a todos. Não. Então, acho que essa terceira compreensão sobre resiliência acaba ampliando, né, trazendo uma compreensão mais ampla e mais complexa do que a resiliência enquanto um processo psicológico, portanto, não é apenas uma resposta, nem uma capacidade, é um processo que envolve múltiplas dimensões do ser humano, dimensão cognitiva, dimensão afetiva e emocional, dimensão social relacional. Esse processo psicológico, né, ele deve funcionar em busca de uma adaptação positiva, tá? Então, essa adaptação positiva, entendida como saudável, como geradora de bem-estar, e isso tudo é acionado mediante fatores estressores significativos, que sejam realmente representantes de estresse para o sujeito. Tudo bem? Vamos caminhando. E a gente ainda vai apresentar mais outras compreensões sobre resiliência e a gente vai percebendo as nuances de diferenças entre cada uma dessas definições de resiliência, né? Essa primeira de Yunes e Pinheiro fala que a resiliência é um processo de superação de momentos ou situações difíceis e principalmente capacidade do indivíduo de enfrentar essas situações e outras adversidades, bem como ser transformado por elas. Essa palavrinha mágica, transformação. Então, quando a gente pensa em transformação, a gente tem ouvido muito, né? Ah, quando terminar a pandemia, será que as pessoas continuarão sendo como elas eram? Será que as pessoas vão se transformar? Como será o mundo pós-pandemia? Então, é claro que isso tudo está embutido essa reflexão de que o processo de transformação acontecerá. Eu não sou tão otimista assim, temos transformação que pode ser transformação positiva e temos transformação que pode ser não tão bacaninha, né? O que eu quero dizer? Às vezes, no processo de resiliência, se espera que essa transformação ela seja geradora de um bem-estar, né? De aprendizagem, de competências psicológicas, cognitivas, relacionais, de força, né? De habilidade. Então, geralmente, a gente pensa nesses processos de transformação bem favorável, sim. Então, retrata a resiliência quando esse processo de transformação evidencia um desenvolvimento, né? Uma ideia de uma entropia, né? De algo crescente, de algo mais positivo, ok? Às vezes existem transformações que não são tão saudáveis, a gente não está falando dessas transformações enquanto processo de resiliência. Resiliência, ela sempre traz uma ideia de superação, de crescimento, de habilidade, de adaptabilidade, de funcionamento mais saudável do ser humano. Tranquilo? Uma outra concepção de resiliência, de Melílio, fala desse processo dinâmico em que as influências do meio ambiente e do indivíduo interatuam. Então, olha que bacana nesse aspecto para a gente refletir. Há uma influência, né, e uma interação, a gente vai chamar de um socio-interacionismo, entre as características do sujeito, da pessoa, a forma de ser desse sujeito, e o contexto, e esse ambiente, tá? Então, a gente está falando de um processo dinâmico. Então, não existe, desse lado, dessa forma, a gente começa a perceber que resiliência não é uma característica do indivíduo.
É um processo. É um processo relacional, né, em que existem duas partes envolvidas, pelo menos. Essas duas partes são o sujeito, que está nesse processo de enfrentamento, de resiliência, e um contexto, um meio social, um meio ambiental, um meio cultural. Então, há uma relação entre esses dois partícipes, né? E que dentro dessa relação, essa relação permite a pessoa se adaptar. Volta àquela ideia, se adaptar não no sentido de aceitar e acomodar, mas de encontrar ajustes nessa forma de ser. Como é que eu poderia trazer um exemplo diante desse processo dinâmico agora, né, em tempos de isolamento social? Isso que a gente está fazendo, né? Então, somos indivíduos, nós temos nossa inteligência, nosso desenvolvimento cognitivo, nosso conhecimento tecnológico, temos um meio ambiente que nos proporciona acesso à tecnologia e nós estamos nos adaptando à nossa comunicação, ao nosso processo de aprendizagem, ao nosso processo laboral, a partir dessa influência, dessa interatuação entre as características do sujeito e as possibilidades desse meio ambiente. E aqui nesse exemplo especificamente falando de possibilidades e recursos tecnológicos, meios de comunicação, né? Tecnologia da informação, em que viabiliza processos de comunicação e de interação. Então, estamos com processos de aula remota, estamos com trabalho remoto, evento científico remoto, psicoterapia online, né, atendimento telemédico, telesaúde. Nós utilizamos recursos tecnológicos como uma forma de adaptar a uma situação adversa, né? Que situação adversa? A impossibilidade ou não indicação de contatos sociais tão frequentes e de aglomeração. Tem uma outra definição, que a gente chama de mais contemporânea ainda, né? De mais aceita, porque ela envolve aspectos mais complexos, da resiliência enquanto um conjunto de processos sociais e psíquicos. E aqui esse termozinho, processos sociais, ele é muito rico para a gente refletir. Quando a gente fala de processos sociais e psíquicos que facilitam o enfrentamento de situações adversas, né? Resultando na adaptação e transformação positiva, tá? Então, transformação positiva, saudável. Acho que essa compreensão ela é muito mais clara para a gente entender o que é essa resiliência. Processos sociais, acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender que a resiliência não é uma característica do indivíduo, como se a pessoa tem ou não tem. É um processo que envolve necessariamente a responsabilidade social, tá? Então, é muito forte a gente pensar nisso, que para uma pessoa desenvolver resiliência não depende exclusivamente dela. Isso é uma ruptura de paradigma sobre resiliência. Inicialmente, os estudos de resiliência traziam sempre essa ideia de que algumas pessoas tinham essa capacidade, as pessoas tinham esse poder de ser imbatíveis, né? Invulneráveis, né? Não sofriam, tinham uma força, uma energia. Gente, isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente atribuir resiliência a uma característica individual e desconfigurar esse sujeito como copartícipe de uma sociedade. Do mesmo jeito que uma pessoa que sofre, ela não sofre por si, ela sofre por um contexto, também a pessoa que se supera, que é capaz de superar desafios, ela não supera por si, ela supera porque há um contexto favorável para isso. Isso evidencia a dimensão relacional, tá? Por que eu estou frisando tanto isso? Porque, para mim, dessa minha fala, eu quero trazer, acho que a minha maior responsabilidade dessa minha fala, em pensar resiliência em tempos de isolamento, afastamento social, é destacar a nossa responsabilidade enquanto sociedade. A nossa responsabilidade enquanto comunidade, tá? Então, falar de isolamento social e não pensar nas diversas formas de relação social que estão existindo nesse momento é bastante perigoso. Pensar em isolamento e afastamento social em pessoas que conseguem ter um nível socioeconômico alto, em que tem um padrão residencial confortável, em que o espaço privado para cada pessoa ficar em isolamento, afastamento,
é confortável, que se pode permitir que essa pessoa fique um período sem exercer um trabalho, sem ser remunerado, e que isso vai garantir sua sobrevivência, como se essa ajuda conseguisse contemplar as necessidades financeiras das famílias. Então, eu penso numa forma de isolamento social, e quando eu penso em forma de isolamento social em que a pessoa não tem acesso a conhecimento, né, e que não consegue nem compreender o que é essa pandemia, como é o processo de contágio de um vírus dessa magnitude, processos mínimos de higiene. Então, a gente vai pensar em resiliência, entendendo esses processos sociais que englobam nível socioeconômico, nível de conhecimento, nível de acesso à informação, informação não fake news, nem desespero, né? A informação com conhecimento, realmente uma linguagem acessível, processos sociais de acesso a produtos de higiene, a produtos de equipamentos de proteção, tá? E processos psíquicos, né, que vão falar de redução de ansiedade, de desenvolvimento de projetos de vida, de flexibilidade dentro de uma configuração personológica. Então, pensar em processos psíquicos de afetividade, de solidariedade, de comunicação e diálogo. Então, alguns exemplos que a gente vê nesse período de pandemia, né? O uso das varandas, tá? Então, acho que o uso das varandas acaba falando um pouco desses processos sociais e psíquicos. Muitas vezes ninguém usava suas varandas de casa na rotina do dia a dia, né? Quando eu falo varanda, estou falando de apartamentos, né? Que a gente tem muitos prédios. Então, as pessoas iam para os seus trabalhos, voltavam dos seus trabalhos, se emburacavam nos seus quartos, né? E hoje, dentro desse movimento, né, de isolamento, afastamento social, de maior tempo dentro das suas casas, a gente vê em várias cidades o uso das varandas como uma forma de contato social. Alguém vai à varanda, ou alguém vai para a laje do seu prédio, ou para o telhado do seu prédio, né, para a cobertura do prédio, e vai cantar, e vai tocar, e vai aplaudir, e vai fazer panelaço, e vai usar essa varanda como uma forma de contato social. Então, a gente está falando de processos adaptativos, né, que vêm de processos sociais e psíquicos que estão expressando, né, cognições, afetos, necessidades sociais de interagir, com pessoas que interagem com outro prédio a partir da sua varanda, né, de cantar, de brincar, de jogar bola na varanda, enfim, de usar esses processos sociais e psíquicos presentes como formas adaptativas, tá? A princípio, a resiliência foi compreendida, então, como um atributo inato, que era isso que eu estava discutindo, que muitas vezes acaba pesando para o sujeito, dele ser capaz ou não ser capaz, né? E os estudos de resiliência, eles começaram a partir de estudos de crianças que apresentavam algum tipo de transtorno ou que tinham familiares e como elas eram capazes de lidar com esse ambiente familiar não saudável. Então, começava a se pensar que essas crianças eram invulneráveis, né? Eram capazes de sofrer adversidade sem sofrer nenhum impacto. São exemplos, né, de pessoas que sofreram de intrafamiliar, negligência, uma série de maus tratos e que, apesar de toda essa adversidade, conseguiram superar isso e se tornarem pessoas saudáveis, comunicativas, produtivas, de bem com a vida, né, gerando bem-estar, né, sendo destaque social dentro da sociedade. Pesquisas mais recentes começam a destacar que resiliência não deve ser vista de uma forma estática como uma capacidade, como um atributo de uma pessoa, mas sim como um processo dinâmico e subjetivo, em que deve ser considerado características individuais, né? E essas características individuais, elas se relacionam ou devem se relacionar com fatores ambientais, que a gente vai chamar desses fatores ambientais, a gente pode destacar fatores de risco e fatores de proteção. Quando a gente parte para essa compreensão da resiliência, né, dentro desse processo interacional, que a gente vai verificar esse sujeito, fatores de risco e fatores de proteção, a gente começa a polemizar, tá?
Polemizar em que sentido? Primeiro, que características individuais são essas, né, que podem garantir ou podem promover maior condição do desenvolvimento de processos de resiliência? E quais são os fatores de risco e quais são esses fatores de proteção? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre eles, tá? Essa primeira ideia que a gente tem é dessa interação entre esses elementos. Eu parto dessa concepção de que nós não estamos isentos de uma força conjunta de fatores de risco e de proteção, tá? A todo momento nós estamos vivenciando fatores de risco e de proteção. Então, vamos pensar o que a gente está chamando de fator de proteção e fator de risco. Fator de proteção, fator de proteção é todo fator que pode promover um bem-estar ou minimizar riscos a esse bem-estar. E fator de risco, claro, é o que vai promover o mal-estar ou minimizar esse bem-estar. E o que eu quero dizer que sempre a gente está propenso aos dois? Porque não dá para a gente ter uma vida que seja exclusivamente em um desses pontos. Até um próprio fator de risco, ele pode em algum momento ele ser promotor de um fator de proteção em um outro aspecto, porque ele pode gerar um aprendizado. Tá? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O que eu quero frisar é que a gente não pode pensar em um desses elementos isolado. A pessoa desenvolve ou não desenvolve, né? A resiliência surge ou não surge, ela é um processo que se constrói não por um desses aspectos, mas pela interação desses três. Então, quando a gente vê um processo de resiliência, não é porque só tem fator de proteção ou porque só tem características individuais positivas, não. É a interação desses três. Esses três elementos, eles estão presentes. Então, vamos pensar aqui. Que características individuais eu queria que vocês anotassem aí antes de eu seguir os slides? Pensando nessa modalidade workshop, que características individuais, né? Que características uma pessoa, quais as características de uma pessoa estão mais associadas a fatores de resiliência, a processos de resiliência? Se eu pudesse ouvir vocês, assim, dizendo, né, uma sala, né, um auditório, uma sala de aula, vocês levantando a mão e dizendo todas essas características que estão aí. Quais as características individuais? Que características de uma pessoa estão mais associadas a processos de resiliência? Aí eu estou imaginando que vocês estão dizendo assim, paciência. E eu tenho a impressão que não, né? Brincando ou sério, né? Características individuais de uma pessoa, quando a gente vai pensar em resiliência, se eu penso logo em paciência, eu estou pensando muitas vezes em uma aceitação tão plena, e que quando é uma aceitação tão plena, tão paciente ou tão passiva, talvez não haja um processo de transformação, só de recepção disso. E aí, recepção dessa adversidade talvez não seja um processo de transformação, né? Então, quando eu penso em características individuais, vamos pensar associar aquelas definições de resiliência, né? Capacidade, processo psíquico e social, pensar em transformação, adaptabilidade, né? Então, a gente vai começar a pensar que características. Já eu queria que vocês pensassem em vocês. Quais são as suas características mais marcantes? Você é uma pessoa flexível? Ou você tem uma tendência a ser sempre do mesmo jeito, né? Usar aquela frasinha, eu só gosto se for desse jeito, eu só sei fazer se for assim, tem que ser do meu jeito, né? Você é uma pessoa que tem uma habilidade de mudança, uma pessoa que tende mais à rigidez, a manter aqueles padrões tão repetitivos. Então, pense no seu paciente, pense nos familiares do seu paciente. Que características a gente vê com mais frequência nas pessoas com quem você convive, em você mesmo, né, nos seus pacientes, para que a gente consiga pensar junto sobre esses processos de resiliência. E eu vou pensar, usando aqui um pouquinho da teoria de Bronfenbrenner, que vai falar das características, né, individuais, que vai chamar das características da pessoa, né?
E ele vai chamar de características de força. Uma das características individuais que eu quero trazer aqui para a gente pensar sobre o processo de resiliência são as características de força de uma pessoa. Esse termo é utilizado por Bronfenbrenner, que é um dos teóricos da psicologia do desenvolvimento, né, a teoria bioecológica do desenvolvimento. Quando Bronfenbrenner fala dessa característica de força, ele vai trazer que temos dois movimentos de força, tá? Existem algumas forças do ser humano que elas são geradoras, forças generativas, que mantêm e sustentam processos proximais, mantêm e sustentam processos de desenvolvimento, mantêm e sustentam processos de resiliência. Curiosidade, tendência inicial, se engajar em atividade. Lembra por que eu perguntei para vocês quais são as suas expectativas? Se você começa a pensar em expectativa, a gente está acionando o seu processo cognitivo. Pensar sobre o que será que vai ter, como poderia ser, o que eu gostaria que acontecesse. E eu estou desenvolvendo, ou pelo menos acionando a sua curiosidade, a sua criatividade, né? Tendência a se iniciar, já que eu estou pensando que eu quero tal coisa, eu vou buscar isso daqui, tendência a me engajar, me envolver. Entendeu por que eu comecei com as expectativas? Não dou ponto sem nó, não. Eu começo por ali para chegar bem acolá. E aí, dentro dessa curiosidade, dessa criatividade, dessa tendência a se engajar e a se iniciar, a gente está fazendo o quê? Desenvolvendo força geradora. Força que mantém o envolvimento da pessoa no sentido de busca, de construir, de agir, de intervir em relação ao meio, de luta, de enfrentamento, ok? E o enfrentamento em termos de conquista, de ajuste, de adaptação. Então, isso é uma característica extremamente generativa do ser humano. Quem já tem, parabéns, estrelinha, joia, desenvolve, isso é muito bom e saudável. Quem não tem, vamos correr atrás do prejuízo. Ou seja, a gente está falando de saúde mental. E a gente não pode negligenciar nossa saúde mental. A gente tem que buscar desenvolver isso. Eu gosto sempre de fazer a comparação com o aspecto físico. Dentro da nossa dinâmica física, a gente está sempre buscando uma vitamina, um suplemento, algo que melhore a nossa capacidade física. Depois vamos em busca da nossa capacidade mental, nossa capacidade psicológica. Desenvolver características de força psicológica, forças generativas, como curiosidade, criatividade, engajamento, né? Iniciativa, proatividade, começar a querer fazer as coisas. E o que Bronfenbrenner vem trazer de forças disruptivas, né? Que impedem, interrompem o desenvolvimento, que impedem, interrompem o processo de resiliência também. Impulsividade e agressividade. Eu não vou nem perguntar quem é e quem tem, né? Como é fácil a gente encontrar pessoas impulsivas? Pensou, disse. Ter vontade, fez, né? A impulsividade retrata um processo psíquico pobre, porque não dá tempo de uma elaboração cognitiva daquilo que se experienciou. Sentiu, eu já respondi, mas não elaborou, não teve o processamento, foi impulsivo. Então, a gente está falando que isso é uma característica disruptiva ao desenvolvimento. Se a gente tem um tempo para processar, a gente consegue elaborar melhor as respostas, as possibilidades de enfrentamento. E a agressividade também, porque ela é totalmente irracional. Ela não tem nenhum nível de reflexão crítica, não tem nenhum nível de cognição, de interpretação, de raciocínio. Ela é meramente instintiva, né? Física, ela não tem uma elaboração sobre isso. Então, a gente começa a pensar quais são as características de uma pessoa que contribuem para os processos de resiliência. Vamos vincular o processo de isolamento e afastamento social. A impulsividade e agressividade foi só o que a gente viu no começo desse processo de isolamento. Não quero usar máscara, não fique em casa de jeito nenhum, não tem que me faça ficar em casa, se eu ficar em casa eu fico doido, né? Vou sair, não tem que me segure. Então, a impulsividade de querer fazer o que quer, do jeito que quer, né? Lembra do comportamento rígido e inflexível, tem que ser, só sei fazer se for assim. A gente está falando de características pessoais não promotoras de resiliência, né? Curiosidade seria uma força geradora, né? Generativa. O que eu posso fazer nesse período que eu ficar em casa, né?
como é que eu posso fazer melhor? Teve gente que mudou espaços dentro de casa, arrumou casa, fez um escritóriozinho na pontinha da sala para poder fazer seu home office na sala. Então, criou, pensou, inovou, né? Se engajou. Teve gente que se engajou com questões sociais amplas e foram se envolver com as pessoas em situação de rua, porque quem tem sua casa pode ficar em casa e quem está na rua, como é que se protege? E foi fazer doação de máscara, foi fazer doação de álcool gel, foi fazer doação de alimentação, de alimentos, de roupa. Então, se engajou em atividades sociais. Esse é um processo de resiliência extremamente saudável. Vamos para adiante? Outros aspectos individuais, né, que a gente está pensando nessas características da pessoa, são as características de recurso que essa pessoa tenha. E a gente está falando de alguns recursos de nível físico, característica física, altura, força, saúde física, né? Aspectos cognitivos, tipo de raciocínio concreto, abstrato, sensório motor ainda, o nível de inteligência mais aplicada, mais complexa, inteligência mais prática, mais conceitual, aspectos emocionais, e vamos pensar questões de humor, vamos pensar questões de transtornos de humor, questões de afetividade, de apego, de vínculos afetivos bem estabelecidos, aspectos sociais, de núcleos sociais bem estabelecidos, como família, trabalho, amigos, né? E aspectos materiais presentes, né? Em termos de finanças, em termos de residência, em termos de recursos em si, né? Computadores, o que for. Então, o que a gente vai pensar nesses recursos, nessas características de recurso? Quanto mais intenso, né, esses recursos estão presentes, ou quanto mais positivos esses recursos podem existir, maior probabilidade de engajamento, maior probabilidade de desenvolvimento de processos de resiliência. Quanto menores esses recursos, né, mais fácil de inibir esse engajamento. Então, menor a possibilidade de engajamento, menor a possibilidade de resiliência, de desenvolvimento de processo de resiliência. Mas, professora, aspectos físicos depende. Depende. Então, é sempre relacionado a que aspectos físicos, cognitivos, emocionais dentro de um contexto. Então, lembra que a gente falou que resiliência está vinculada a aspectos estressores significativos para o indivíduo, tá? Então, para algumas pessoas, a morte é um aspecto estressor significativo. Para pessoas que têm uma espiritualidade muito desenvolvida, a morte é um bem-estar, porque é uma passagem, ela dá um significado muito mais positivo. Então, isso pode ser estressor ou não, de acordo para o sujeito. E aí vamos pensar nesses aspectos emocionais, se eles são mais favoráveis ou menos favoráveis para esse enfrentamento. Vamos passar para diante as características de demanda. Também características individuais, né, para que a gente possa pensar como esse sujeito pode atender, né, as demandas que estão surgindo nesse processo de estresse que está sendo gerado e que aciona o processo de resiliência. Então, pensar uma das características de demanda que eu gosto de pensar muito forte é a questão da idade. E aí eu digo assim, de acordo com a nossa idade, a gente tem mais possibilidade de enfrentamento ou não, mais possibilidade de desenvolvimento de resiliência ou não, né? E eu não estou falando somente de idade cronológica, ela é importante sim, mas eu também penso em termos de maturidade. Então, pensar aqui algumas questões. Uma criança pequenininha demais, vamos pensar que uma criança de 6 meses, talvez o processo de resiliência dela diante da perda de alguém, diante de um enfrentamento social desse, seja muito superior a uma criança de 10 anos, a um adolescente de 16, a um adulto de 26, né? Então, essa característica demanda, de acordo com a idade, a demanda desse estresse vai acionar de uma forma diferente ou não. Ficar em casa, não poder estar em grupos sociais, de acordo com a idade, pode ser muito fácil, pode ser mais difícil de enfrentar, né? Homens, mulheres, né, gênero, a gente vai pensar na diversidade de gêneros que nós podemos pensar aqui. Para alguns talvez seja muito mais fácil estar em casa, viver no isolamento, no afastamento social, para outros é quase insuportável. Em linhas gerais, na nossa cultura,
ainda, né? A gente já tem vários exemplos diferentes, mas na nossa cultura, a mulher tem muito mais habilidade, culturalmente apenas, tá, gente? De criar atividades dentro de casa do que o homem, né? E acaba sendo um pouco mais fácil para muitas das mulheres. Mas tem muitos homens que adoram fazer serviços em casa e que isso fica muito mais fácil. Então, estou pensando que a gente não pode estar restrito a padrões culturais vigentes, porque a gente está em pleno processo de mudança. Mas que existe, de acordo com o gênero, algumas possibilidades que facilitam ou dificultam alguns processos adaptativos. E aí entra cor, etnia, uma série de questões presentes para a gente pensar. Vamos para adiante, há uns fatores de proteção, e a gente está pertinho de concluir esse primeiro momento de reflexão. Então, nesse momento, eu queria que vocês pensassem sobre as características de vocês, quais são as características individuais de vocês que estão próximos a processos de resiliência, quais que talvez não facilitem tantos processos de resiliência, e vão pensando nos pacientes de vocês também, como uma forma de vocês atuarem de uma forma em saúde, a promover mais saúde para os pacientes de vocês. Falando de fatores de proteção, o que são esses fatores, né? São as influências que modificam melhor a resposta de uma pessoa a algum perigo que predispõe a um resultado não adaptativo e que parece mudar ou reverter circunstâncias potencialmente negativas. Então, fator de proteção é tudo aquilo que pode proteger o sujeito, proteger o indivíduo, a comunidade, a família, para que ele consiga trazer respostas mais positivas, né? Laços afetivos do sistema familiar geralmente são fatores de proteção. Apoio. Então, quando a gente tem laços afetivos de família, laços afetivos de amigos, né? Uma relação amorosa satisfatória, contextos sociais que têm suporte, como escola, lazer, a igreja, recursos financeiros, né? Acesso ao sistema de saúde, né? O nosso SUS de qualidade. Então, esses são fatores de proteção que viabilizam, né, ou aprimoram a possibilidade da pessoa responder de uma forma mais positiva a esse processo de transformação, né, advindo da resiliência. E aí vamos pensar nos fatores de risco. Os fatores de risco são variáveis que aumentam a probabilidade de desadaptação, né? Então, quais são os fatores de risco muito presentes que a gente consegue encontrar dentro desse ambiente, desse contexto de isolamento, afastamento social? Vínculos disfuncionais do sistema familiar. Então, quando a gente percebe que dentro do sistema familiar há vínculos disfuncionais, há atrito, não há uma coesão, uma interação familiar satisfatória, há uma dificuldade desses membros permanecerem no mesmo contato. E esses vínculos disfuncionais acabam gerando agressividade, violência intrafamiliar, o que leva essa pessoa a não conseguir suportar esse isolamento, esse afastamento, e não conseguir desenvolver processos de resiliência diante desse momento de afastamento e isolamento social. A ausência de redes de apoio, então, a ausência de rede de proteção, como sistema de saúde, como uma rede de apoio a pessoas com vítimas de violência, rede de apoio como rede de amigos, colegas de trabalho, uma rede que dê suporte a essa escuta. Então, o que a gente mais viu nesse momento de isolamento social foram várias instituições, a nossa Unifametro fez isso também, de abrir espaços de escuta psicológica gratuitos, né, espaços gratuitos de escuta psicológica, para que as pessoas pudessem, né, compartilhar seu sofrimento e solicitar ajuda com uma rede de apoio. Então, a gente ampliou a rede de apoio para que as pessoas pudessem desenvolver ou, né, minimizar as dificuldades nos seus processos de resiliência. Violência é um outro fator de risco, a fome, a miséria, né, a ausência de habitação de qualidade, são fatores de risco que acionam processos de desadaptação do sujeito. Pensando já no finalzinho, né? Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre as características individuais. E aí, como workshop, eu também acho que é importante a gente pensar sobre quais são os fatores de proteção e de risco que nós vivenciamos na nossa vida para lidar com os processos de resiliência, e pense nos pacientes de vocês. Quais são os fatores de proteção que o seu paciente tem? Ele tem uma rede de família bacana, vínculo, tem visita, tem pessoas preocupadas com ele, há afeto,
né? As pessoas têm um nível de conhecimento, de educação mínima para compreender o que está acontecendo, suporte financeiro, suporte social. Então, identifiquem a rede de apoio, né? Fatores de proteção e fatores de risco dos pacientes de vocês também. E acho que a gente chega no finalzinho dessa apresentação, dessa fala, dessa conversa com vocês, pensando então sobre quais são as estratégias de enfrentamento, né? Então, quando a gente fala de resiliência, a gente vai pensar em processos adaptativos. Esses processos adaptativos, na linguagem técnica, a gente chama de enfrentamento ou coping, né? Quais são as estratégias que a pessoa consegue desenvolver para enfrentar esses processos, essas situações adversas, essas situações de estresse, essas situações difíceis. E como a gente falou anteriormente, é claro que não é uma receita, não tem regra, porque são processos individuais, subjetivos, que precisam ser analisados dentro das características individuais desse sujeito, os fatores de proteção e os fatores de risco que esse sujeito encontra no contexto relacional que ele se situa nesse momento. Mas eu quero frisar algumas questões que são importantes para a gente pensar nas estratégias de coping, né? Algumas estratégias que são possíveis, que é o próprio confronto, né? O confronto são situações, são respostas mais incisivas, são esforços agressivos de alteração da situação, podendo apresentar graus de hostilidade e risco envolvido. Essa é uma forma de coping, tá? Eu não vou dizer qual é melhor aqui, não. Estou querendo apresentar o que é que a teoria traz sobre quais são os caminhos de estratégia de enfrentamento. Primeira coisa que se pensa é um confronto. Vou à luta, né? Vou lá e embato, né? Vou confrontar isso, vou brigar, sou contra isso. Às vezes esse confronto ele é ineficaz, tá? Porque a situação ela não pode ser destruída. Então não dá para confrontar porque ela não tem como mudar. Então, se eu não consigo mudar a situação, eu tenho que buscar outras estratégias de coping. Então, às vezes o confronto ele não serve. Afastamento. Então, afastamento é uma outra estratégia de resiliência. Se aquilo ali eu não consigo lidar, se aquela adversidade eu não consigo confrontar e derrubar, eu vou ter que me afastar. Esforços cognitivos de desprendimento e minimização da situação. Às vezes são mecanismos de defesa. Vou me afastar, vou deixar de pensar, ou vou pensar menos, ou vou distanciar isso porque eu não consigo lidar com isso, então é melhor me afastar. Não estou dizendo que é o melhor ou o pior, estou dizendo que são os mecanismos. Se vocês começam a pensar em quais mecanismos, né, quais estratégias de coping estão sendo utilizados, quais estão sendo eficazes, quais não estão sendo. Autocontrole. Eu acho que esse é o que muitas pessoas estão utilizando nesse momento de isolamento, afastamento social. Então, autocontrole diz respeito ao quê? Esforços de regulação dos próprios sentimentos e ações. Muitas pessoas trabalhando meditação, respiração, psicoterapia online. Algumas pessoas estão indo para a oração como forma de manter a serenidade, exercícios de respiração, exercícios dentro de casa, né? Ações de criar novos hábitos e rotinas. Então, o autocontrole parece que foi o que muitas pessoas utilizaram nesse momento de isolamento e afastamento social. Suporte social, né? Então, no início, vocês viram como a internet começou a ficar maluca, né? Porque procura de suporte informativo, suporte tangível e suporte emocional. Então, suporte social é um recurso de coping. O que a gente fez? Começou a acionar contatos, né, utilizando as redes sociais, internet, uso dessas plataformas para a gente poder se comunicar, né, reuniões, aulas, né, celebrações religiosas, velórios, né, uma série de recursos que foram sendo utilizados. Psicoterapia online, telemedicina, telesaúde, então, suporte social para que pudesse, informações, né, rede de alguns hospitais dando informações sobre sinais, sintomas e tratamento. Então, suporte social é uma grande forma de desenvolvimento de estratégias de coping. A aceitação de responsabilidade, reconhecimento do próprio papel na situação e tentativa de recompor o problema. E eu acho que as campanhas são bem claras, né? Use máscara, use álcool em gel, fique em casa,
para a sua proteção e para a proteção de outras pessoas, né? Então, essa noção de responsabilidade social é fundamental. Fuga e esquiva, estratégia para escapar ou evitar o problema. E algumas pessoas, né, infelizmente, estão fugindo e se esquivando de formas a desenvolver outras situações não saudáveis, como o aumento do alcoolismo. Então, formas de fugir da situação, mas de uma forma não resiliente, isso é uma forma não adaptativa saudável, não positiva, sim negativa. Resolução de problemas, né? Esforços focados sobre o problema, buscando alterar a situação, qual a medicação, qual o tratamento, qual o recurso, compra isso, compra aquilo, faz, né? Qual a resolução que se tem. E reavaliação positiva, criação de significados positivos, podendo também apresentar dimensão religiosa, que é o que a gente falou no início sobre essa transformação. O que vamos aprender pós-pandemia? Como seremos pós-pandemia? Como será a economia, a sociedade, as pessoas, as relações, as interações, né? Como será que a gente vai viver nos próximos meses usando máscaras tão constantemente, né? Os receios de higiene e contaminação. Então, reavaliação positiva, o que estamos aprendendo e o que vamos aprender disso tudo que estamos vivendo, tá? Eu acho que a gente está mais ou menos nesse tempo previsto para a exposição, né? São 3 horas, acho que eu falei um bocado por aqui. Queria agradecer a participação de vocês, deixo aqui meu contato para caso vocês queiram clarificar alguma orientação, alguma sugestão de leitura. Tem meu contato do WhatsApp, né? 85988994499, é assim mesmo. 988994499, repetindo bastante, né? Tem o e-mail, glau.gabi@hotmail.com e no Instagram, Glaucia Gabriele, _psicóloga. Também a gente compartilha algumas ideias por lá, alguns pensamentos, algumas reflexões sobre a psicologia e a psicoterapia. Então, queria agradecer e me deixo aqui à disposição para caso vocês queiram algum comentário, e agradecer esse momento com vocês. Segundo, teu microfone está desligado. Pronto, gente, desculpa. TG, só colocando que foi maravilhoso, viu? Desde já, assim, todo mundo rasgando elogios, né? Só colocando a Juliana Marques aqui, falou que TG é tão linda que eu queria levar para casa, né? A Andressa colocando aqui, maravilhosa, né? Professora Aline Carla, eu também, né? É um luxo ter a TG aqui, a Tereza, a professora Tereza Glaucia aqui com a gente, né? Assim, olha, eu digo desde já, para quem tiver ainda a fim de colocar aqui alguma questão, algum questionamento, alguma consideração para a professora Tereza Glaucia, né? Fique à vontade aqui no nosso chat. O povo está preocupado aqui, né, com o link. Eu vou já passar novamente, meu povo, o link, né? Vai ficar ativo agora para a frequência. E também o professor aí, né, o nosso diretor aqui que está nos bastidores, vai já colocar também o QR Code, tá bom? Para quem poder estar na tela, né, e fazer a frequência também. Olha, de todo jeito, eu fico só para colocar um adendo e pedir aqui para a professora Tereza a gente escutar um pouquinho mais ela, né? Assim, eu confesso aqui a todo mundo, publicamente, passei agora por um momento de perda recente, né? E eu tive aqui como um grande apoio da professora Tereza, né? Dentre outros colegas aqui da enfermagem e tal, isso foi muito positivo para mim, assim, me ajudou nesse processo que ela tratou aqui de resiliência, de aguentar essa perda, né, de passar por esse processo de perda e tal. Isso, assim, é algo que não é fácil mesmo, né, eu estava vendo aí essas perspectivas de conduta que a gente pode ter, autocontrole, né, afastamento e tal, e não é fácil a gente imaginar como é que cada um de nós vai reagir, né, professor, assim, para esse momento. Agora, assim, eu vi alguns memes, né, pela internet, dizendo assim, rapaz, o isolamento social está acabando, e agora, né? Lá vai a gente voltando para a realidade, lá vai a gente voltando para, vamos dizer, para as demandas, para o trabalho, né, para as responsabilidades, enfim.
E nunca é não existe apenas um caminho, isso é muito factível, né? Muito factível, não existe um caminho. Mas eu gostaria, sim, de cutucar e de saber, assim, professor, o que é que desses elementos aí, qual seriam, assim, pelo menos para a senhora, qual seria o mais indicado para a gente aguentar aí o tranco mesmo, dessas situações que a gente se defronta na vida, como foi o meu caso, no momento de perda, né? Para cultivar mais essa resiliência, né? Joia. Segundo, né, e todos os ouvintes aqui, os participantes, eu penso sempre, uma coisa que a gente investe muito pouco é no nosso autoconhecimento, né? E outra coisa que a gente investe muito pouco é no nosso presente. A gente pensa muito mais no futuro e não vive o presente. Então, quando a gente pensa em processo de resiliência, né, eu acho que é bem dentro dessa ideia. Primeiro, conhecer-se em termos de quais são as nossas características, né? Conhecer quais são as suas características. Então, quando eu vou desenvolvendo esse meu autoconhecimento, eu começo a perceber quais são situações que me colocam de maior vulnerabilidade. O que é difícil enfrentar? Quais são os temas difíceis? Então, algumas pessoas têm como tema difícil a morte. Outras pessoas têm um tema difícil o isolamento. Outras pessoas têm como tema difícil compartilhar. Então, cada um tem o que a gente já chama de calcanhar de Aquiles, né? O que é tão difícil para aquela pessoa? Qual é a sua maior vulnerabilidade? E dentro dessa vulnerabilidade, a gente tentar se trabalhar. A gente negligencia muito a nossa saúde mental, sabe? A gente sempre, não, depois eu curo, depois eu faço a terapia, todo mundo é estressado mesmo, todo mundo tem um pouquinho de depressão, e a gente vai negligenciando esse mal-estar, não vai cuidando, e quando chega situações emergenciais, a gente não está preparado para enfrentar realmente. Então, a gente desenvolve muito pouco esse potencial humano, esse autoconhecimento da gente. A gente negligencia muito. Um outro aspecto que eu penso que essa questão de pensar mais no futuro, se a gente conseguisse, claro que a gente precisa pensar, né, cronologicamente, o passado como uma história, como algo que gerou aprendizado nosso, e o futuro como uma possibilidade, mas a certeza que a gente tem é o presente. Então, a ideia da gente vivenciar esse presente de uma forma mais plena. A gente não vive o presente, a gente parece estar sempre preparando o futuro que nunca chega. A gente vive sempre no modo quando. Quando o isolamento terminar, quando, né? Quando eu me formar, quando alguma coisa, a gente não vive esse presente. E aí é difícil a gente enfrentar as coisas se a gente não está no presente, né? Então, eu acho que essa conscientização de que o que a gente tem é o presente realmente. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, prof. Assim, não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Eu vejo que a gente ainda tem pouco conhecimento sobre a rede de proteção em termos de saúde mental. Ainda há um discurso de que a psicologia é elitista, tá? E eu vejo que a gente tem melhorado bastante. É claro que a gente tem acessos particulares, com valores particulares que não são fáceis de serem pagos, mas nós temos vários trabalhos, né, em que, nesse momento, então, nós temos várias instituições que estão prestando serviço online gratuitamente. Então, é uma ótima oportunidade para as pessoas começarem a fazer seus processos de psicoterapia, ou escuta psicológica inicialmente. Algumas pessoas, diante dessa situação, estão com seus valores, né, permitindo maior acesso às pessoas, porque a demanda em relação a recursos psicológicos nesse momento, de estresse, de isolamento, de solidão, de vulnerabilidade, tem aumentado. Então, a gente tem mais acesso, sim, aos serviços de psicologia. As universidades que têm suas clínicas e serviços também são grandes oportunidades para as pessoas buscarem os seus processos de psicoterapia, e só engrandece, né, a ideia do autoconhecimento e da saúde mental. Professora, tem aqui uma pergunta da Jovaneide, que ela está perguntando o seguinte: existe algum sintoma que nos faça perceber que já não estamos dentro do que se espera da normalidade para podermos ir em busca de ajuda? Ok. Jovaneide, eu fico pensando sempre nessa ideia desse conceito de normal e patológico, saudável e não saudável, tá?
E eu gosto sempre de atribuir 3 coisinhas para a gente pensar, para a gente conseguir avaliar o que seria o não saudável. Primeiro aspecto desse não saudável é o que gera desconforto para o sujeito e para os que estão próximos a esse sujeito, ok? Então, assim, gerou desconforto, gerou mal-estar, está incomodando a você e ou aos que estão perto, já é um sinalzinho para a gente anotar. Ei, eu acho que tem alguma coisa que eu posso pensar em pelo menos uma consulta, tá? Então, primeira coisa é o mal-estar. Segundo aspecto que a gente vai pensar é a intensidade desse mal-estar, tá? Com que intensidade isso surge? É muito forte, então, uma escala de 0 a 5, 4, 5, 3 já tô de olhinho, mas 4 e 5, com certeza, a gente precisa buscar uma consulta psicológica, sim, para a gente avaliar esse mal-estar. E o terceiro ponto para a gente pensar é a frequência. Eventualmente, o mal-estar, todos nós temos, isso é transitório, mas é uma frequência, todo dia, toda semana. Então, a gente junta esses 3 elementos, né? A frequência desse fato, a intensidade desse fato e se gera esse mal-estar para você ou para outros. Então, aí sim é um grande indicativo. A gente negligencia mal-estar, tá? Então, eu gosto de pensar assim: está incomodando? Faz uma consulta. Tipos de incômodos, características de rigidez, pessoa que tem uma dificuldade grande de se adaptar, grande de mudar, grande de aceitar a opinião dos outros, né, de lidar com as diferenças. Isso é uma coisinha para a gente pensar. Outro aspecto que eu acho importantíssimo que me chama a atenção é a ideia do isolamento social. Aí sim é o isolamento, porque às vezes você está em convívio com as pessoas, mas você está sempre isolado. Não gosta de estar em convívio, né? Não gosta de estar em interação. Então, acho que também é uma coisinha para a gente pensar. E a ideia do autocuidado. Começou a perceber que não está cuidando de si, nem cuida da higiene, nem cuida da aparência, nem cuida da saúde, está negligenciando a si mesmo. Bora prestar atenção? Então, são 3 coisinhas que me chamam mais atenção para a gente pedir socorro, sim. Nossa, é isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. A professora Aline está perguntando aqui, viu, professora Tereza, que ela está fazendo a pergunta aqui no chat, né? Às vezes uma pessoa resiliente é julgada como acomodada, alienada, pacífica demais, né? Às vezes até não é bem vista, né? A senhora enxerga também dessa forma? Ok. Eu acho, professora Alencar, que essa visão da resiliência nesse aspecto tem a ver com o que eu falei no início sobre a má compreensão de adaptação. Né? Então, quando a pessoa entende adaptação como uma simples aceitação e conformismo, talvez ela não esteja em processo de resiliência, mas sim de conformismo. E aí eu vou pensar muito mais numa aniquilação de si, numa desistência de si, das expectativas, dos propósitos, tá? Então, isso não é resiliência. Resiliência é uma ressignificação. A resiliência, ela passa por esse processo de transformação. Transformação de valores, e vamos pensar dentro de uma ideia muito clara, a vida, o que a gente tem mais de certo é a transformação, né? A gente está o tempo todo em mudança. Então, a resiliência, ela chama isso. Aquilo que era um grande valor para a pessoa, em algum momento na vida, pode deixar de ser. E isso não é apatia, é ressignificação. Tá? Ela encontrar que realmente aquilo que ela lutou tanto, talvez hoje não faça sentido, porque ela encontrou outros valores. É muito comum quando a gente encontra pessoas que têm um nível alto de espiritualidade desenvolvida, que começa a repensar valores materiais, valores temporários, com valores que ela considera muito mais importantes como espirituais, né? E aí eu vou trazer uma frase que eu vi, tem algumas pessoas que são mais minimalistas, né? E tem uma cantora que ela traz isso para a gente pensar, que rico não é aquele que tem muito, né? Mas rico é aquele que precisa de pouco, né? Então, acho que esse é o valor do sentido das coisas. Às vezes não é o ter muito, é o dar valor ao que se tem. E isso é uma coisa que a gente tem perdido na nossa sociedade tão hedonista, uma sociedade tão marcada pelo consumo, que é o ter. E às vezes tem, não sabe nem para que serve, mas desde que marque que tem, né? Então, a ideia do ser. Qual a importância disso? O que isso faz com você?
Então, professora Aline Carla, eu não entendo a resiliência como um processo de acomodação, eu vejo que é um processo de transformação e de ressignificação de sentido de vida e de relações, realmente. Pronto. Professora, eu também tenho aqui, na verdade, a Isabela disse o seguinte, né, que acredito que às vezes temos a mania de nos sentirmos sempre 100%. Posso até dizer que o que nos limita de buscar ajuda é isso, querer não se autoconhecer, ter medo do novo. E aí, para emendar aqui, para a senhora comentar também, a Débora e o Jedson agora colocaram, a Débora colocou, né, professor, dá uma dica aí para a pessoa que está isolada no quarto com Covid, né, está direto, né, para ocupar um pouco essas horas acordadas, e o Jedson está colocando que teve Covid, ficou 7 dias isolado e teve uma sensação de impotência e ansiedade que foi inevitável. Tá, Joia, então vamos começar lá, né, da Isabela. Me chama a atenção esse 100%, sabe? E aí eu penso nessa questão do que a gente vive, de ter uma necessidade de publicizar tantas coisas, né? E há um nível de autoexigência, né? Então, assim, acredito que às vezes temos a mania de nos sentirmos sempre 100%, né? É um nível de autoexigência grande, né? E que a gente não vai chegar nunca nisso. Então, é um processo desse autoconhecimento. A gente não se conhece, a gente está sempre aprendendo. Agora mesmo eu coloquei aqui, antes da gente começar essa live, todo dia eu aprendo com os meus colegas aqui da Unifometro, do curso de enfermagem, porque está sempre aprendendo, né? Então, a gente está sempre conhecendo uma faceta nova da gente, uma coisa que a gente não sabia fazer, uma habilidade que a gente desenvolve. Então, Isabela, esse 100%, acho que é o nosso propósito. Então, no propósito de se conhecer, está no propósito de querer se desenvolver, e ele não vai chegar nunca no 100%. A gente quer, mas a gente tem que aceitar a nossa falibilidade, né? A gente é incompleto, e é isso que nos faz buscar continuar. Se a gente já fosse completo, já tinha parado por aqui, não tinha mais graça, né? E a questão de como lidar com esse isolamento, com essa ansiedade, né? Assim, a gente não tem a dica enquanto receita de bolo, mas primeira coisa é reconhecer o fato, tá? Estar em isolamento, trancado em um quarto, né? Não podendo estar em convívio dentro da própria casa, não é uma situação fácil realmente, tá? É como você falou, é impotência mesmo, e aciona a ansiedade. Então, o primeiro aspecto é reconhecer que está em ansiedade, sim, né? Então, gera ansiedade. Então, às vezes a gente se cobra esse 100% de não poder, né? Não poder estar com ansiedade, não poder estar se sentindo mal. A gente tem que ser forte, presente para todo mundo, mas a gente também tem momentos difíceis. E é como tentar lidar com essa ansiedade. O que eu gosto de pensar muito, de uma forma muito clara, é que a respiração ela é fundamental, tá? Então, muitas vezes, esse aspecto físico, ele organiza bastante. Então, a respiração, a gente negligencia também a respiração, a gente não tem uma respiração profunda, uma respiração de qualidade, que isso é importante. Atribuir um novo sentido ao tempo. Por que assume a ansiedade? Porque a gente quer viver como era no momento novo. Eu quero fazer o que eu fazia estando doente. Eu quero ser o que eu era estando trancado no quarto. Então, a gente acaba tendo o que a gente vai chamar de uma dissonância. Eu tenho a minha lembrança, a minha memória com o que eu era anteriormente. O ritmo de vida, minha ocupação, meu desempenho, a minha potência, né? O que eu fazia. Só que o agora, volta àquela história do presente, né, Segundo? O agora, o presente, está te chamando para outra coisa. E aí gera essa dissonância, por quê? Porque o pensamento, a memória está registrado no antes, que eu fazia. E o agora te chama para o que você pode fazer agora, tá? E aí a gente vai usar, dentro daquelas estratégias de coping, né? A gente pensou em algumas coisas de autocontrole, né? Então, esse autocontrole vai incluir respiração, meditação, oração, para quem tem alguma espiritualidade, alguma religião. Atividades manuais, elas são muito bem-vindas como uma forma de autocontrole, quer seja desenho, colorir, escrita,
bordado, tricô, alguma atividade manual também é importante, como forma de controlar a ansiedade, controlar a emoção. E alguma ocupação em que gere uma nova rotina, tá? Então, a rotina dentro da demanda que surge nesse momento. Então, talvez esse momento seja um momento de maior repouso, talvez esse momento seja um momento de filmes mais leves para se assistir, talvez seja um momento de uma leitura mais leve, uma busca de autoconhecimento maior, né? Começou a perceber que essa busca traz emoções negativas, maior ansiedade, ou deprime, vamos reverter. E aí é possível contato social de uma forma virtual para que você possa ocupar o tempo e interagir de uma forma virtual. Não precisa do isolamento total, né? Só precisa do distanciamento físico pela questão do contágio. Pronto. Professora, deixa eu só colocar duas aqui. A Tayane e a Isabela. A Tayane disse assim: percebo que muitas pessoas não aceitam quando alguém próximo muda, né? Quando deixa de beber, por exemplo, pois já não vê mais motivos para isso e as pessoas ao redor não conseguem apoiar a pessoa e sim começam a julgar. Aí a Isabela está dizendo: professora, não sei se a senhora lembra de mim, né? Mas tem um filho autista e está sendo muito difícil para ele, até porque é uma criança de 6 anos, então ansiedade a mil e agressividade. E só um detalhe, o Sérgio aqui dando dicas aqui para a gente ocupar com exercícios físicos aí o nosso dia, né? Enfim, uma boa aí, eu acredito, Sérgio, também, né? Isso. Então, vamos lá. Tayana falou dessa história do julgamento, né? E quando as pessoas mudam, você falou o exemplo, né? A pessoa que para de beber e aí às vezes vai contra um padrão social aí de uma hipercultura do prazer, há uma crítica, né? Eu gosto sempre de pensar no nosso processo de desenvolvimento, sabe, Tayana? Em um processo que eu acho fundamental, que a gente fala muito que é pertinente à adolescência, que é a nossa construção da identidade, né? E quando a gente tem esse processo de construção de identidade bem estruturado, bem consolidado, lidar com as críticas é um processo mais fácil, né? É um processo menos desorganizador, porque a identidade está construída. Então, essas questões de julgamento, de crítica, elas são muito fortes, é um fator de risco a pessoas que ainda não estão com o processo de identidade bem consolidada. Então, há uma maior vulnerabilidade. Então, crítica, julgamento, pressão social é fator de risco, sim, a esses processos, porque eles são instáveis, são vulneráveis, né? Na linguagem do senso comum, o pessoal diz que o pessoal Maria vai com as outras, né? Pega muito gás, pega muita influência com o outro. A identidade não está tão consolidada e a vulnerabilidade para a influência social é maior. Então, o que a gente precisa pensar? Fator de proteção. E o fator de proteção é essa consolidação dessa identidade. Como é que essa pessoa consegue encontrando pares, né? Fortalecendo grupos de semelhantes, em que ela consiga encontrar, não precisa formar rejeição, mas se ela está vulnerável, ela precisa se aproximar daquilo que constitui o fator de identidade dela. Então, se ela está vulnerável e recebe muita crítica, talvez ela precise se aproximar de pessoas que estão mais consolidadas com a identidade dela, para isso ser consolidado e ela ser menos vulnerável aos diferentes. É por isso que, às vezes, as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com as diferenças, né? Então, quando as pessoas são muito diferentes, briga logo, bloqueia, né? Então, a gente pode lidar com a diversidade sem precisar de exclusão. Mas aí a gente precisa estar muito consolidada a nossa identidade. Eu posso divergir do outro sem precisar aniquilar o outro. Eu posso apenas divergir. Nem o outro me aniquila, nem eu aniquilo o outro. São questões de identidades bem consolidadas. Tá? E a Isabela falando do filho, realmente, a gente está falando na sua situação, né, Isabela, que é com um filho que tem autismo, e que tem uma necessidade especial de ocupação, de espaço, de interação. E que essa restrição, né, talvez, não sei se ele já tinha outras atividades, e essa ruptura que foi muito brusca,
Isso realmente não deve ter sido fácil, tá? Eu imagino que pessoas que tinham atividades extras, né, especialmente crianças ou pessoas que têm alguma necessidade especial de outras atividades, sofreram bastante com essa queda. E aí eu não sei se é possível com ele trabalhar de forma virtual, só tem 6 anos, eu não sei se ele consegue, com a sua ajuda, que aí chama uma demanda maior da família, né, de estar mais em interação com eles como uma forma de compensação do que ele fazia de outras atividades. Tá? Então, não sei se as atividades que ele fazia em termos de terapia ocupacional, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico, se tem como ele manter isso de uma forma remota. Imagino que não é fácil, realmente, e aí tentar buscar com os profissionais que o atendiam que estratégias alternativas teria para ser feita em casa, né? Outras atividades para poder criar uma outra rotina para ele, para não saturar nesse tempo de tanta ociosidade para ele, imagino. É isso, prof. O pessoal aqui parou, o pessoal está procurando a frequência aqui. O diretor daqui a pouco vai colocar a frequência, viu, meu povo? Aí coloca o QR Code já, tá bom? Se alguém tiver mais alguma observação, alguma consideração, por favor, né? Coloquem aqui para a gente passar aqui para a professora. Vamos aproveitar essa mulher, meu povo, né? Vamos aproveitar essa mulher aqui, porque não é fácil não, viu? Pronto, gente, já está no QR Code, tá bom, na tela, né? Vocês que estão no notebook, é só apontar o celular que vai dar a presença, né? Aí eu vou pedir aí pro diretor, por favor, diretor, coloca o link aí também, por favor, da frequência, né? Porque eu tenho colocado só o endereço, gente, porque, assim, quando eu copio e colo aqui, não gera o link, mas está gerando lá o endereço, tá bom? Então, o povo aí do celular quer o link mesmo, só para clicar lá, vai ser mais fácil, né? Enfim, né? Pois é, eu digo demais que, no final das contas, aqui o Corgesu Alves, ele está perguntando aqui, o professora, esperava a professora falar de dor e morte, ela fez isso maravilhosamente, né? De fato, e assim, falar de coisas tão pesadas e a professora Tereza conseguiu, de fato, conduzir uma fala muito boa, né? Que nos tranquiliza mesmo, mas é como disse a professora Aline Carla, é um bálsamo, né? A professora aqui, a sua voz, Tereza, ainda mais nos trazendo esse conforto, essas reflexões que servem sim para a gente tentar implementar como uma pauta de conduta, né, do nosso dia a dia e tal. Eu, particularmente, digo também, como a professora falou agora há pouco, né, todo dia eu tenho, hoje, cada vez mais, me abrindo para o aprendizado com os colegas, com a minha família, com amigos e tal, porque, de fato, a gente está vivendo tempos muito intolerantes, de maneira geral, né? E a gente precisa exercitar um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa abertura de mente mesmo, de saber que a gente nunca é pronto totalmente, a gente está sempre nesse crescimento, né, professora? Enfim. Isso. Eu fiquei pensando aqui, sabe, o que o Jesus falou, dor e morte, né? Você falou também, né? Todo esse processo de isolamento social vindo dessa pandemia acionou uma série de emoções em todos nós, né? Talvez, acho que o primeiro processo que muitos de nós passou foi o de euforia. Que coisa boa! Vamos ficar em casa, né? Vamos ficar no nosso ambiente, eu vou ter tempo para fazer um monte de coisa, né? Dessa euforia, a gente começou a se dar conta da realidade. E a realidade não só individual, né, de que esse tempo ele precisa ser reajustado, a rotina reajustada, o espaço físico de casa reajustado, as tarefas reajustadas, né? Mas o coletivo, de a gente se dar conta de que aquilo que cada um estava vivendo nesse processo de isolamento, de afastamento, a gente começou a pensar no outro, que é um processo de solidariedade. Eu moro com meus filhos, meu marido, e quem mora só? Né? E uma pessoa idosa que mora só, e uma pessoa que tem uma pessoa com deficiência em casa, uma pessoa que perdeu o emprego, então a gente começa a pensar em processos de solidariedade. Esse mecanismo, né, de sair de si e ir para o outro, o voltar-se para o outro, a gente redimensiona a nossa dor. E aí, quando a gente está falando de morte e dor, o olhar para o outro é uma grande estratégia de enfrentamento.
porque eu redimensiono a minha dor e saio de um papel de vitimização, saio de um papel de desespero, né? Então, eu tenho a minha dor, eu tenho meu sofrimento, e eu preciso ver a realidade, que existem outras por aí. E ao redimensionar, isso geralmente traz um processo de empoderamento. Tem gente que precisa de mais. Eu posso fazer algo por alguém. E isso é um grande processo de resiliência, né? De eu sair da minha dor e ajudar quem sofre também. Então, esse processo de ressignificação da dor em doação. Eu adoro esse barato dessa jogadinha de palavras, né? De sair da dor para doação. Eu saio da minha dor e faço da minha dor uma doação para o outro. Isso é extremamente positivo e saudável, tá? Dentro desse processo de dor e sofrimento, a gente percebeu que isso é fato. A gente não consegue viver, não existe vida isenta de dor, sofrimento. Não existe. A gente tem uma tendência a fantasiar, que tudo é lindo, belo, maravilhoso, perfeito e eterno. Faz parte da vida. Alegria, tristeza, dor, saúde, doença, bem-estar. E a gente foge desses elementos. É um despreparo para a vida, porque faz parte da vida realmente. Demais, demais. Profa, deixa eu só colocar aqui mais algumas considerações do povo, tá bom? A Daiane só estava fazendo aqui o adendo que ela não está podendo levar a criança, né? Enfim, o menino autista, né? Para os profissionais no momento. A Débora colocou o seguinte, né? As fases do luto foram quebradas com tudo isso, né? Ou as pessoas apenas ficaram tempo na mesma fase, muito tempo na mesma fase, por não ter ido àquela etapa do velório inteiro, acha que interfere? A senhora, professora? As fases do luto foram quebradas, desculpa, eu acho que deixa eu dar uma olhada aqui, bem, tá aí a pergunta da Débora, né? As fases do luto foram quebradas com tudo isso, ou as pessoas apenas ficam muito tempo na mesma fase? Eita, boa pergunta, viu, Débora? Existem alguns autores, né, que construíram a teoria da fase do luto, nas fases do luto, que são em 5 etapas, né, que vem desde a negação até a aceitação, né? O que eu percebo é que dentro desse processo, né, do luto propriamente dito da morte, né, a gente vai passar, algumas pessoas, elas estão vivenciando esse luto breve demais, né? Então, assim, eles não tiveram tempo de velar esses seus familiares, né? Então, vamos imaginar como é que fica na representação mental de um familiar. O familiar, ele foi internado pelo Covid, por exemplo, veio a óbito, e aí esse familiar não teve o processo de acompanhamento dessa doença, né? E não teve esse processo de velar este corpo. Então, algumas pessoas não tiveram essa possibilidade. Então, há uma necessidade de uma assimilação dessa perda. Então, a gente vai estar num processo de aceitação, muitas vezes, esse processo ele é mais demorado, porque não teve a representação mental propriamente dita desse processo todo, tá? Então, assim, é um fato muito novo, porém, é um fato que já existia, com algumas situações de perdas não viabilizadas à concretude. O que é que eu quero dizer? Algumas pessoas tiveram perdas em que não puderam ver o seu ente querido. Então, imagina uma pessoa que morreu carbonizada em algum acidente. Tá? Então, isso que está acontecendo, muitas vezes se remete a situações anteriores, ou situações que já existem. Essa pessoa não conseguiu visualizar essa transição do ente vivo, o ente falecido e o ente em velório, né? Então, a pessoa que foi carbonizada, a gente só tem um antes, e não tem essa transição. Então, isso demanda da pessoa, desse familiar, esse processo de encontrar-se, né, de viver esse luto, de uma forma muito mais simbólica, representativa, do que concreta pela visualização. Então, isso acaba demandando um pouco mais desses familiares, tá? Então, as fases não foram quebradas, são 5 etapas, mas a vivência dessa fase, ela acaba exigindo da pessoa, do familiar que vive esse luto,
uma elaboração, uma assimilação de uma forma muito mais de representação mental do que dessa visualização, né, desse aspecto concreto. Tá? Então, vou fazer essa comparação, quando a gente pensa uma pessoa que faleceu carbonizada, que você não consegue ver aquela pessoa ali, né? Não é possível ver, né? Quando você tem uma pessoa que o corpo sumiu, né? Às vezes a pessoa sofre um acidente, né, um naufrágio, e esse corpo sumiu, pronto. E aí, pronto. Como é que você lida com esse luto? Porque não tem a concretude daquele corpo e do velar aquela pessoa. Então, isso existe um processo de uma elaboração de perda muito mais simbólica e não vivenciada experiencialmente ali na dor. Sem microfone, segundo. Pronto, professora, desculpa, porque aqui eu fico falando para não ficar interferindo algum som, né, na sua fala. Algumas pessoas estavam aqui apenas comentando mais um pouco, né, lhe parabenizando, dizendo aqui a Paula Carolina, dizendo que são tempos difíceis, né, estou em um estágio extracurricular e vejo de perto o sofrimento das famílias, muito triste, né. Enfim, eu apenas completei aqui no chat, tempo de tristeza e justamente tempo de resiliência, né. Enfim, professor. Isso. A Paula falou isso, eu passei também por uma pessoa querida nossa, faleceu, e foi bonito porque era mãe de uma grande amiga minha, e ela estava hospitalizada, já tinha feito vários procedimentos e não estava respondendo, e foi muito bonito da parte do médico ligar para os familiares e pedir para que os familiares gravassem áudio, se despedindo da mãe e mandando para o celular dele, que ele ia colocar para a mãe ouvir todos os áudios dos familiares dos filhos, tá? Então, eu vejo que processo de humanização bonito, né, como a equipe de saúde precisa pensar nisso. Como é que essa pessoa vai partir? Como é que os familiares vão vivenciar isso? E que forma de transformação esses profissionais podem fazer para minimizar essa dor desses familiares e desses pacientes? Então, é o reinventar-se realmente, sabe? Eu acho que os profissionais de saúde, eles são craques nisso, de suavizar a dor de quem está sofrendo dentro dos hospitais, realmente. É verdade. Gente, eu não sei aqui, se alguém tiver a fim de fazer mais alguma pergunta para a professora, né? A Paula dizendo que a gente, como profissional, sofre junto, né? De fato, né? Devo concordar, apesar de não estar tratando aí junto com o povo nos hospitais, mas eu imagino como deve ser esse enfrentamento dia a dia aí dos colegas da saúde que estão vivenciando isso, né, professora, direto, né? A Alone que está lembrando que a senhora falava muito em sala de aula, né, o processo de humanização na saúde e tal, muito importante isso, de fato, é isso que a professora Tereza está nos colocando de fato, né, professora? A gente precisa ter essa reflexão para a gente, principalmente esse povo que está nos assistindo aqui, grande parte profissionais da área de saúde aqui, né, tenham isso como uma pauta de conduta, assim, para poder humanizar mais esse atendimento de vocês, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né, professora? Isso. E aí a gente pensa a importância da psicologia em saúde, tá? Então, eu falo sempre para os meus alunos o que diferencial eles têm, né, no mercado de trabalho, que diferencial eles têm na atuação deles quanto profissionais. Para aulas em que trazem todo esse aspecto voltado às necessidades psicossociais dos pacientes e dos profissionais, tá? Então, quando a gente fala em psicologia em saúde, a gente tem um olhar da enfermagem muito humanizado, muito comprometido com a questão social. Então, acho que esse é o nosso profissional, o ser humano. Então, esse olhar para as necessidades dos pacientes e dos profissionais, né? Então, são profissionais que precisam desse respeito, dessa valorização. E essa questão de reconhecer que o paciente,
ser tratado de uma forma holística e integrada, não apenas a dimensão física, mas a dimensão psicológica e social também deste paciente. Ok, gente, eu vou aqui, professora, eu vou passar aqui para a senhora fazer as suas despedidas, tá bom? Eu aqui agradeço demais, foi um prazer imenso estar aqui na frente aqui com a professora Tereza, né? Assim, mediando esse debate, eu já, assim, todo mundo que conhece essa mulher é fã dela, não tem para onde correr, tá bom? E eu tenho certeza que o público assistente aqui é da mesma forma, pelo que tem demonstrado pelo chat, muito carinho, né? Enfim, professor, eu fico muito lisonjeado, foi um prazer estar aqui junto da senhora, ouvindo-a, né? E aí vou aqui passar aqui para a senhora também, dar seus recados finais aí. Mas, joia. Bom, gente, eu queria agradecer nessa oportunidade de estar aqui trocando essas ideias com vocês. Queria que cada anotação que vocês fizeram aí, né, dessas perguntas, das expectativas, o que eu mais queria realmente desse encontro é provocar em vocês, né, que estão aqui ouvindo, participando, essa capacidade de serem agentes de transformação do bem-estar na vida das pessoas, sabe? Da forma como a gente consegue chegar junto de alguém, ser capaz de parar um minuto para ouvir um outro, de ser capaz de dar uma palavra para que esse outro ressignifique a sua experiência. Pensar em resiliência, eu penso sempre na ideia de transformação. Buscar, na linguagem, como se diz, fazer do limão uma limonada, né? Mas eu gosto mais de pensar o seguinte, reconhecer em si o potencial que está muito obscurecido pelo sofrimento. Então, às vezes, em situação de sofrimento, de estresse, a gente se julga de uma forma muito desfavorável. Eu acho que uma boa dica é, se fosse seu melhor amigo, o que é que você diria para ele? Então, seja seu melhor amigo, busque em você esse potencial tão bonito que existe e vamos fazer essa corrente de bem-estar, né? Então, buscar essa resiliência é buscar sempre restauração. Restaurar a partir do que se existe, não é perfeição de jeito nenhum, não. É restauração. É daqui para frente, é reorganizar, é renovar, é daqui para frente. O que o passado passou, a gente só tem o presente para viver da melhor forma possível. Então, acho que eu queria deixar essa mensagem da gente buscar sempre capacidade de enfrentamento, e lembrando que enfrentamento, às vezes, para e deixa passar. Se esconde embaixo de uma cabaninha, deixa a tempestade passar, porque não tem o que fazer, agora é só esperar passar. Às vezes não. Então, dentro daquelas estratégias de enfrentamento, algumas delas vão funcionar, nem sempre todas, né? Nem sempre aquela que você pensou, aquela que você sempre usou. Tem várias para se usar. Então, vamos fazer esse joguinho da carta e ver qual é a melhor carta para se usar dessa vez agora, nessa atitude de enfrentamento. Desejo a todos saúde, equilíbrio, harmonia, desenvolvimento pessoal e que a gente consiga contaminar o mundo de maior harmonia e boas relações por aí. Abraço a todos e muito obrigada pela participação de vocês. Valeu, professora. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.